Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6. E hoje assim, a gente vai emendar um horário com o outro aqui. A gente ia ter só um culto, mas a gente vai ter um culto e meio. Porque vai emendar com o outro aí. Seria bom que amanhã não fosse um feriado, não era? Eita. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então eu gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os teus lábios. Por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então eu vi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? E quem irá por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Ele disse: vá e diga a esse povo: estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração desse povo, torne surdo os ouvidos dele e feche os seus olhos. Que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Então eu perguntei: até quando, Senhor? E ele me respondeu: até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados, até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente desolada, e ainda que 1/10 fique no país, esses também serão destruídos. Mas, assim como o terebinho e o carvalho deixam o tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. Vamos orar. Pai, o Senhor não fez tantas coisas ali nesse final de semana? Faz aqui também, Senhor. Derrama-se aqui também, Espírito Santo. Tenha toda a liberdade para agir aqui no nosso meio. Nós não queremos sair daqui da maneira que entramos, mas ainda mais cheios do Senhor. Mais cheios do Senhor, Espírito Santo. Então fala aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Queridos, não tem como trazer uma mensagem sem pensar nesse final de semana que a gente viveu. Eu sei que a maior parte daqui não esteve lá conosco. E essa mensagem não é para te fazer um convite para você ir, porque eu acho que os testemunhos e tudo que você ouviu aqui são suficientes. Como eu falei, a gente não ganha nada com isso. Primeira vez que tivemos uma sobra em um encontro com Deus de R$100. De R$100. Porque Deus multiplicou, irmão. Pode ter certeza disso. Mas, queridos, muitos chegam no retiro, chegam em uma igreja, e muitas vezes nós vemos algo muito forte, muito impactante com Deus.
E de fato isso é legítimo, isso é importante. E devemos viver isso, mas Deus não quer somente se revelar em um final de semana, não quer somente nos tocar em um final de semana, o Senhor quer nos transformar. O tempo todo a gente fala em um retiro como esse que não é sobre se emocionar, porque se emocionar é fácil. Não é sobre só chorar, apesar de entendermos que o choro muitas vezes, e em boa parte, faz parte desse impacto que nós temos com o Senhor. Mas queridos, eu olho para esse texto, e eu percebo que muitas vezes nós passamos e podemos correr um perigo, tratar o encontro com Deus apenas como um evento, e não como o início de uma caminhada. E nós falamos isso hoje, que o encontro com Deus, ou o momento que você vem cultuar conosco, não é o fim, é o início de uma caminhada. Você tem a semana toda para viver agora, então é como se você viesse aqui e o Senhor te capacitasse para esta caminhada semanal. Mas essas pessoas que foram para o nosso retiro, eles estão sendo capacitados para uma jornada, para uma caminhada em sua vida. A gente sempre fala que quem vai para o encontro quer voltar e quer servir. E a gente estava falando com alguns lá, e aí vocês vão querer servir, e a maior parte, ano que vem eu estou aqui servindo. E eu até falei com o pessoal que estava servindo esse ano, que acha, no ano que vem a gente vem para um encontro e eles servirem. Ah, queridos, eu olho para esse texto de Isaías, um profeta do Senhor. Isaías me mostra que um verdadeiro encontro com Deus não termina no templo, não termina em um final de semana, mas um verdadeiro encontro com Deus, ele redefine, ele reajusta, ele transforma toda uma vida. Eu olho um homem que vai para um templo, mas o homem que não sai da maneira como ele entrou. Porque eu creio, queridos, que um verdadeiro encontro com Deus não termina em um momento, não termina em um culto, mas é como se ele inaugurasse, é como se ele cortasse a fita de um novo estilo de vida, ainda mais alinhado ao propósito de Deus. Hoje eu quero falar com vocês sobre uma coisa que eu sei que vocês querem que aconteça. E o tema da nossa mensagem é o encontro com Deus que continua. Não o encontro com Deus que termina, não apenas esses 3 dias, mas um encontro com Deus que continua. Eu quero dizer para você que talvez hoje vai ser um dia que você vai ter, talvez o seu encontro com Deus. Talvez você vai ter uma experiência com Ele. E às vezes eu vejo as pessoas falando, que experiência, a igreja está só buscando experiência, as pessoas estão só buscando experiências, as pessoas só querem saber disso, só querem saber disso, mas pode ver, quem mais fala mal de experiência é porque geralmente não vive nenhuma no seu dia a dia. Eles reclamam muitas vezes daquilo que eles queriam viver, e eu quero dizer para você que reclama que Deus tem mais para você. Que Deus tem mais para derramar na sua vida, mas também através da sua vida. Pensando nesse encontro com Deus que continua, Isaías me ensina que o encontro com Deus traz um impacto real. Traz um impacto real, não é uma emoção apenas. Não é somente ficar surpreso com o que acontece, mas é ser impactado pela presença de Deus. Queridos, tudo que aconteceu e tudo que tem acontecido em nossas vidas não tem a ver com o que uma pessoa faz ou que um grupo de pessoas estão fazendo, mas tem a ver com o que Deus faz. Sem Deus, esse lugar só seriam paredes e portas e janelas. Sem Deus esse lugar seria seco, vazio, com cadeiras, com equipamentos.
poderia ser apenas um encontro social, mas com Deus, esse lugar se torna um lugar extraordinário. Não extraordinário por causa das luzes, não extraordinário por causa das paredes, não extraordinário por causa de poltronas, não extraordinário porque alguém está pregando, mas extraordinário porque Deus está aqui. Isaías não teve uma experiência comum. Você consegue olhar para esse texto e imaginar que Isaías teve uma experiência comum? Ele foi lá no templo e aconteceu tudo normalmente? Não. Meu irmão, Isaías ele fala algo impactante. Ele diz, no ano em que morreu, em que o rei Uzias morreu, era o rei dele. Olha o que ele diz. Eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. E aí alguém poderia dizer assim, Isaías, você está ficando louco. Isaías, que negócio de visão, Isaías. Isaías diz para a gente, olha, mas não só foi sentado num trono. A aba de sua veste enchia o templo. Você consegue imaginar isso, gente? Comece a imaginar. O Senhor assentado no trono, o seu vestido se estendendo até o final desse templo aqui. Aí ele diz, olha, acima dele tinha serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. O som das asas, o som de suas vozes, os batentes, ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Isaías diz assim, então o que aconteceu comigo? Eu gritei. E eu gritei, eu disse, ai de mim. Porque é exatamente isso que acontece conosco. Todas as pessoas que têm uma experiência verdadeira com Deus, a conversão é a nossa maior experiência. Mas deixa eu falar agora para você, o Senhor não quer ter somente uma, Ele quer ter outras experiências com você. E Isaías ele fala sobre isso e ele me mostra, queridos, que o Senhor ele quer ter um encontro, Ele quer estar conosco. Enquanto a gente adorava aqui, o Senhor me trazia uma visão aqui de Jesus como se estivesse entrando em cima de um cavalo. E naquela hora o sentimento que eu tive foi, eu preciso me prostrar diante do Senhor. E o Senhor está reinando aqui no nosso meio. Isaías ele diz, olha, o templo tremeu. A estrutura foi sacudida. E muitas vezes, queridos, a gente às vezes até que eu queria ver uma coisa assim, visível, que trema, que sacuda. E muitas vezes Deus nos mostra, mas sabe o que é que isso me ensina de importante também? É que quando Deus se manifesta de verdade, Ele mexe com as estruturas internas. Ele mexeu com as estruturas daquele templo. E isso me ensina, queridos, que não é só emoção, é transformação. Se esse retiro, se esse final de semana, meus queridos, se esse culto não mexer com as suas prioridades, não mexer com as suas formas de pensar, com as suas decisões, então você pode ter tido só emoção, mas não necessariamente um encontro profundo. Eu não estou dizendo que as emoções não são bíblicas, porque eu vejo Isaías aqui muito emocionado. Eu estou dizendo assim, que esse encontro tem que mexer com as tuas estruturas. Amanhã a tua agenda tem que mudar. A maneira de você falar tem que mudar. Pessoas imperdoáveis serão perdoadas. Pessoas em que nós
Tínhamos que pedir perdão, vamos lá pedir perdão para elas. Queridos, nós não vamos mais ser superficiais na leitura da palavra, nem na oração, nós vamos ser pessoas profundas, nós vamos buscar uma relação com o Espírito Santo, porque nós não queremos só conhecer sobre o Espírito, nós queremos ter uma relação com Ele, nós queremos dar bom dia a Ele, bom dia Espírito Santo, dirige os meus passos Espírito Santo, fala comigo. Irmãos, o que você precisa ser abalado dentro de você, que área da sua vida precisa de fato ser abalada por Deus, para que realmente ela ocupe um lugar central no seu coração. No encontro com Deus, não pode usar celular, vou revelar essa. Meus irmãos, eu sei que para quem usa muito fica assim, eu não vou aguentar. Às vezes ele fala assim, corte um braço, mas não me deixe sem celular, só falta dizer isso. Talvez não é tanto assim, mas escute uma coisa. Não é para te manipular, e você sabe disso. É porque o Senhor está nos chamando para abandonarmos as distrações. Imagina Isaías com o celular dentro da igreja. Será que ele iria ver o Senhor no alto e subindo no trono? Será que ele iria perceber tantos detalhes? Sabe por que muitas vezes você vem para o culto e você volta vazio? Porque você não está aqui. Porque você está no seu celular. Porque você está preocupado. Porque você não se entrega de verdade e fica criticando quem se entrega. Escute uma coisa, querido. Isaías, ele foi impactado porque ele estava ali na sua totalidade. Ele não entrou num templo ali para ter um pouco de Deus. Ele olhou ali, ele queria tudo de Deus. Então o encontro com Deus, ele vai trazer esse impacto real. E esse impacto real não é sentido só no final de semana, é sentido amanhã. Se você não se tornar um marido melhor, se você não se tornar um filho melhor, se você não se tornar uma esposa melhor, se você não se tornar um servo melhor, meu querido, minha querida, foi só emoção. Se você não se tornar um ministro do Senhor melhor, me perdoe dizer, você ainda precisa de um encontro com Deus. O encontro com Deus verdadeiro, ele não vai deixar você somente impactado, impressionado, ele vai renovar a sua vida. Mas em segundo lugar, o encontro com Deus, esse encontro que continua, ele revela a nossa realidade e gera arrependimento. Quem é que gosta de ser exposto? Quem é que gosta de ser exposto? Lá no encontro com Deus, a gente começa a orar e a gente começa a perceber os pecados das pessoas, e tem uma palestra que a gente fica dizendo assim, você peca isso, você faz isso, Não acontece isso não. Calma. Mas tem alguém que faz isso. O Espírito Santo de Deus. Ele fala, você precisa ser mais sensível à minha voz. Você precisa deixar de ser tão arrogante. Você precisa de deixar de ser e de se sentir tão inferiorizado. E Deus vai falando, e o Espírito Santo de Deus vai falando tantas coisas. E querido, sabe de uma coisa? Que bom que Ele revela os nossos pecados. Que bom que Ele revela as nossas falhas. Que bom que Ele revela as nossas fragilidades espirituais. Diante da santidade de Deus, Isaías não se exalta. Ele não se sente espiritual. Olha como eu sou espiritual. Olha como Deus se revela para mim. Olha como eu sou. Não. Sabe como é que Isaías se sente? Quebrado. Sabe como é que Isaías se sente? Pequeno. Não pequeno no sentido de se sentir inferiorizado, mas
pequeno no sentido de estar diante daquele que é Deus, que é o Deus Todo-Poderoso. Versículo 5, ele diz o seguinte: depois dessa experiência eu gritei. E ele diz, ai de mim, eu estou perdido. E por que Isaías sabe que ele está perdido? Porque ele está diante do Senhor dos Senhores. E ele está diante do Senhor e diz assim: eu estou perdido, o que vai acontecer comigo? Pois sou homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Será que Deus falou isso para ele? Mas a presença de Deus trouxe à tona e revelou quem ele de fato era. A luz de Deus clareia a escuridão dos nossos pecados. A luz de Deus revela o que há de impuro e daquilo que precisa ser transformado por Deus. É por isso que muitas vezes algumas pessoas falam assim: eu não quero ir para o encontro, que vai. Se você for, Deus vai falar. Mas se você não quiser ir, não tem problema. Pastor, mas precisa ir para o encontro? Não. No final de semana você não precisa, mas você precisa buscar a Deus. E eu olho para Isaías e eu vejo esse homem me ensinando a ter um coração quebrantado diante de Deus. Ele reconhece o seu pecado, ele reconhece a sua condição, e ele reconhece o ambiente que ele vive. Ele assim: ai de mim, eu sou um homem pecador, os meus lábios são impuros, e não só os meus, mas eu habito, eu frequento um ambiente, eu estou em um ambiente em que o pecado está correndo solto. Isso, queridos, nos chama a atenção para algo que deve ser considerado por nós, seja você crente ou não. Ninguém vai sair de um encontro verdadeiro com Deus se sentindo superior. Ninguém sai de um verdadeiro encontro com Deus dizendo assim: olha como eu sou espiritual. Quando a gente sai do encontro com Deus, nós saímos conscientes das nossas próprias necessidades. A gente olha para Deus e fica assim: Senhor, como eu preciso de mais de Ti. Como eu preciso ter mais sabedoria, como eu preciso ser mais limpo, como eu preciso me arrepender. E aí, queridos, eu olho para Isaías e eu começo a ter, não é somente ter uma ideia, mas eu começo a entender os grandes homens de Deus na história da igreja. Você vê grandes homens de Deus ganhando nações, pessoas orando e pessoas sendo curadas de maneira extraordinária. E quando você perguntava, quando se falava com esses homens e pensava que eles se sentiam extraordinários, poderosos, eram homens humildes. Eram homens que gastavam, investiam horas e horas e horas, ajoelhado, orando, buscando e com a face no pó. Eram pessoas sem qualquer sentimento de vaidade, de superioridade. Elas estavam no meio do povo, mas elas não se sentiam mais importantes do que as pessoas. Porque quem era mais importante ali não era o que eles faziam, mas era quem fazia, e é Deus. Eu quero dizer para você, igreja, que ninguém aqui é mais importante do que Deus. Que ninguém aqui move o Espírito Santo a não ser o próprio Deus. Quando fulano ora, quando o pastor ora, quando não sei o quê. Irmão, quem move é Deus. Eu olho para Isaías aqui e eu vejo que o homem sai da presença de Deus e teve uma experiência extraordinária, ele sai quebrado. Aí às vezes a gente tem uma pequena experiência com Deus e fica: olha, Deus falou comigo, eu tive uma visão, Deus me tocou. E às vezes a gente fala isso, vamos falar assim: rapaz, eu tive uma experiência com Deus ontem. O que foi? Rapaz, eu estava lendo a palavra, me saltou um texto bíblico e Deus me confirmou um plano que eu tinha. Aí o outro fala assim: e foi? Deixa eu contar a minha. Aí vai e conta. Aí a pessoa fica: rapaz, eu preciso contar uma também, mas eu não tive tanto, eu vou mentir. Às vezes acontece, infelizmente. Meu irmão,
O que caracteriza alguém que teve um encontro com Deus não é o como ela se sente, no sentido de se sentir superior, mas é o quanto ela se sente quebrada diante de Deus. É claro que a gente se sente privilegiado. Eu olho para isso e fico pensando assim: Senhor, eu também quero entrar no templo, entrar no meu quarto e ver o Senhor assentado num trono, as tuas vestes enchendo aquele lugar, serafins. Eu também quero. Mas será que eu também quero ser corrigido? Será que eu também quero uma brasa viva que toca os meus lábios? Uma brasa viva que toca no meu orgulho, na minha prepotência, no meu sentimento de inferioridade? Será que eu quero isso? Será que eu quero uma brasa viva? E brasa queima, né? Antigamente as pessoas curavam alguns tipos de enfermidade com fogo. A brasa viva de Deus acompanha aquele que é todo poderoso. Isaías, ele encontra Deus e Deus se revela e gera no coração dele arrependimento. E deixa eu dizer uma coisa para você do fundo do meu coração: não fuja do confronto que Deus está trazendo na sua vida. Não fuja. Se Deus está te confrontando, não fuja. O arrependimento não é condenação. Sabe o que é o arrependimento? É como se Deus estivesse abrindo uma porta para você viver um novo tempo, uma transformação. Isaías, ele foi tocado. Ele diz: olha, houve um toque de uma brasa viva na boca de um mentiroso, lábios impuros, de uma pessoa que falava aquilo que não glorificava a Deus. Não está tão específico aqui. Mas quando o Senhor toca, Ele tem um propósito. O que Deus está mostrando, e o que Deus mostrou esse final de semana, ou o que Deus está mostrando para você aqui, a partir do exemplo de Isaías, que eu e você, que nós precisamos abandonar urgentemente. Quando Isaías está diante de Deus, ele percebeu o seguinte: eu preciso abandonar esse velho Isaías. Eu não posso mais estar diante de Deus com lábios impuros. Misericórdia, se alguém disser assim, você voltar a ser a mesma pessoa, alguém fala assim: mas homem, tu não estava no retiro, acabou domingo, agora voltou o velho fulano. Misericórdia. Você não vai viver mais isso, você vai viver um novo tempo. Assim também quando você sair daqui, você vai viver um novo tempo. Quando nós vemos claramente Deus, queridos, nós passamos a enxergar a nós mesmos com a sua verdade. É como se Deus nos mostrasse a impureza que está dentro de nós. Quando você pensa, o que é que eu preciso mudar na minha vida? Não é somente um pensamento de acusação, não. Na maior parte das vezes é o Espírito Santo de Deus dizendo para você: essa área ainda precisa ser transformada. O encontro com Deus nos purifica. Isaías não teve apenas o arrependimento, ele foi purificado. Ele fala no versículo 6: então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. A gente quer que um anjo voe e traga a minha bênção. Oh Senhor, manda um anjo trazendo minha bênção. Manda um anjo mandando a minha casa, o meu carro, aquela viagem, a minha cirurgia plástica, a minha prótese. Ah, Senhor, eu quero que o Senhor mande bênçãos infinitas. Eu quero que o Senhor abra as janelas do céu e derrame sobre a minha vida bênçãos infinitas. Muitas vezes a gente só quer isso. É igual uma criancinha, quando você leva para
para o supermercado, e você fala assim: eu vou te levar, não me peça nada. Não, eu não vou pedir nada. Se você tem filho, você já sabe o que acontece, né? O carrinho está cheio de coisa. Aí você fala assim: meu filho, se eu levar tudo isso aqui, eu não faço a feira. Não é que Deus não tenha condições de fazer coisas infinitamente maiores, mas escute uma coisa: tem dia que o anjo vem para trazer uma brasa viva para a minha boca e para a sua boca. Tem dia que o anjo vem para dizer o seguinte: ó, você está pedindo bênção, mas sabe o que você precisa mesmo? É de uma correção. O que você precisa mesmo é de um deserto. O que você precisa mesmo agora é sentir o peso da minha mão. Igual Davi experimentou. Enquanto eu calei o meu pecado, envelhecendo os meus olhos pelos meus constantes gemidos, dia e noite, porque a tua mão pesava sobre mim. Davi, você é um homem segundo meu coração, mas a minha mão pode pesar sobre você, porque o que você precisa agora não é de glória, você precisa agora é do peso da minha mão sobre a sua vida. Escute uma coisa, meu irmão: o encontro com Deus não é um parque de diversão que a pessoa vai lá e volta. O encontro com Deus é um local onde você é confrontado. Ninguém vai lá para passar a mão na cabeça de ninguém. Ah, pastor, então nem vou. O senhor está indo lá para me humilhar? Não, não somos nós. É o que Deus faz. É o que Deus talvez está fazendo aqui. Talvez você veja assim: ah, eu preciso de uma palavra para essa semana. De repente a palavra que você vai receber essa semana é uma brasa viva na tua boca. É uma brasa viva nos teus dias. É uma brasa viva no teu projeto. É Deus dizendo assim: o projeto vai acontecer, mas eu preciso purificar uma parte aqui. Ah, meus irmãos, quem aprende a caminhar somente com um Deus bonzinho, dessa hipergraça, como é pregado aí, não teve um encontro de fato com Deus. Olhe para todos os homens que tiveram encontro com Deus e veja que eles não permaneceram mais os mesmos. Essa brasa viva revela o caráter de Deus. Ele confronta, mas ele também restaura. Às vezes dói, mas a dor tem um propósito: a restauração. Deus não está interessado só em mostrar os nossos erros. Deus não está só interessado em mostrar as nossas falhas, as nossas limitações. Ele quer curar, sabe o quê? As raízes disso. Às vezes os frutos ruins que estão surgindo não tem a ver por causa das folhas. Não é tirando folhas, é Deus querendo cortar a raiz. E sabe de uma coisa? A gente fica dizendo: não, Senhor, não corta a raiz, não corta a raiz. Mas quando o Senhor corta a raiz, algo novo começa. Irmãos, quantas vezes a gente ficou poldando algo que Deus não queria que poldássemos? Cuidando de algo, enfeitando algo, ajeitando algo, aguando algo, e Deus diz assim: eu quero é na raiz. E a gente fica protegendo, e bota uma grade, e bota uma coisa, e bota outra. Aí quando ele diz: Senhor, faz a tua vontade, que Deus diz assim: eu vou cortar. A gente fala: Senhor, corta, agora me ajuda. E Deus ajuda. Porque Deus não é aquele que faz e nos abandona. O Senhor nunca abandonou o povo de Israel, apesar de muitas vezes o povo se comportar com idolatria, apesar do povo ser um povo de dura serviço, apesar de ser um povo muitas vezes resistente à vontade, à voz do Senhor, apesar de ter vivido tantas experiências extraordinárias e ser um povo tão duro, o Senhor nunca abandonou o povo de Israel. Será que eu e você, será que nós estamos dispostos a permanecer na presença até ser transformado? Ou eu só quero sentir algo e sair? Eu só quero sentir uma emoção e sair. Às vezes acontece isso. A Bíblia conta a história de 10 leprosos que tiveram uma experiência de cura, que saíram da presença de Jesus, mas não voltaram para agradecer. Eles queriam só a cura. Eles queriam só passar por uma experiência. E eles passaram, eles foram curados.
Mas um dia eles iriam morrer. E sabe para onde é que eles iriam? Se não entregasse a vida a Jesus? Para o inferno. O que é que adianta ter a bênção e não ter o Senhor da bênção? O que é que adianta ter a cura e não ter o Senhor que cura reinando dentro de você? Você pode ficar com o corpo perfeito, pode ficar com a conta bancária cheinha, você pode ter todos os sonhos materiais realizados, mas se você morrer hoje sem Jesus, você vai para o inferno. Isaías não queria ter só uma experiência. Isaías queria ser transformado pelo próprio Deus. Deus não vai revelar para nos humilhar. Deus não revelou em Isaías para humilhar ele. Ele revelou para curar esse homem. E talvez você precise de cura hoje ainda. E por último, meus queridos, nós estamos falando de um encontro com Deus que continua. E o encontro com Deus que continua nos direciona para um propósito. Vamos imaginar o processo. Isaías chega e a igreja, o templo, era o local onde ficava a presença de Deus. E aí Isaías chega naquele local, ele é impactado, ele se sente impactado por aquela visão. E aquilo ali gera nele um impacto. Ele começa a falar detalhadamente tudo que acontece, tudo que ele estava vendo. Mas aquele impacto não foi somente para ele sentir. Aquele impacto foi para revelar algo. E algo revela dentro dele um pecado, uma vida que precisa ser consertada. E Deus conserta a vida dele. Deus traz uma brasa, toca nos seus lábios, o cura, o purifica. E aí às vezes a gente diz assim: tá bom, oh glória a Deus, Deus me perdoou, eu já entreguei minha vida a Jesus, eu já vivo, já sou salvo. Se eu morrer hoje, é fechando os olhinhos aqui e encontrando meu Pai lá agora. É verdade, se você entregar a sua vida a Jesus, se você morrer agora, você vai para a glória. Mas até lá, qual é o teu propósito de vida? Você vive para o quê? Pensando com relação ao reino de Deus. Que legado espiritual você vai deixar quando você partir? Depois do impacto, depois do arrependimento, depois da purificação, vem uma coisa chamada propósito, direção. Ah, você achava que ia ter uma experiência, você achava que Deus iria revelar o pecado, você achava que Deus iria te purificar, e você agora assim, agora eu vou só curtir. Ei, tem muita gente para a gente cuidar aqui em Serra Talhada. Tem muita gente para a gente cuidar lá em Teixeira. Tem muita gente para a gente cuidar em Afogados da Ingazeira, em Floresta. Tem muita gente para a gente cuidar em Salgueiro. Tem muita gente para a gente cuidar em Custódia. Tem muita gente para nós cuidarmos, meu querido. Então, essa igreja não é uma igreja para você frequentar, ficar sentado, salvo e satisfeito. Se você quiser, pode até ser, mas eu vou dizer para você, você vai ficar constrangido. Por quê? Porque você vai ver um exército levantando para servir a Deus. E quando eu falo que você vai ficar constrangido, não é que ninguém é assim, ei, eu sirvo e tu não serve. Não, é porque você vai dizer assim, meu Deus, essas pessoas estão tão comprometidas, essas pessoas estão servindo, essas pessoas estão tão envolvidas, e por que eu não estou assim? E eu vou dizer para você, porque você não quer. Porque você não quer. Depois desse impacto, dessa direção, o Senhor olha, vamos imaginar, o Senhor olha para Isaías, aquela cena ainda continua, e ele fala assim, quem enviarei? E quem há de ir por nós? A Isaías. Não estou dizendo que ele fez isso, mas imagina Isaías lá. Eita, era bom que fulano estivesse aqui. Eita, Senhor, esse convite era para fulano. Ah, meus irmãos, se o convite fosse para fulano, Deus vai levar esse convite para fulano. Mas se você se constrange, no sentido de dizer assim, Deus está chamando, e o que é que eu estou fazendo, é porque era para você. É porque falta você dizer igual a Isaías disse. Meu irmão,
Deixa eu dar um exemplo, deixa eu contar uma experiência que eu tive. Eu sempre fui uma pessoa assim que não perdia a oportunidade. Infelizmente, boa e ruim. Eu lembro que eu era pequeno, eu era criança, talvez a idade de Mauro Filho. E aí eu estava junto com meus colegas e tinha um senhor lá que ele mostrou uma frutinha assim, eu nunca tinha visto. Ele falou assim: olha essa frutinha aqui, vocês querem? Aí jogou para o menino assim. Aí eu, meu irmão, ó, passei na frente, peguei a frutinha, joguei na boca, dei aquela dentada e era uma pimenta. Limpando a língua, limpando. E ele falou assim: mano, não era para tu pegar não, era para fulano pegar. Eu peguei aquela pimenta. Meu irmão, agora eu dei uma dentada gostosa. Não foi uma dentadinha assim, deixa eu ver. Foi uma dentada gostosa. Eu acho que é por isso que até hoje quando a pessoa pergunta assim: quer pimenta? Eu lembro dessa cena, eu falei: não quero. Irmãos, se eu estiver em um ambiente e eu ouvir Deus dizer assim, e eu ouvi Deus. Eu ouvi Deus olhando para mim e dizendo assim: a quem enviarei? E quem há de ir por mim lá no sertão? E vocês conhecem a minha história. Eu disse: Senhor, eis-me aqui. Envia a minha vida. E Deus me trouxe para esse lugar aqui, queridos. E eu amo essa igreja. E eu amo essa cidade. Eu já amo Teixeira também. Eu amo a minha esposa, cadê ela ali? Eu amo os meus filhos. Mas eu amo mais o Senhor. Eu amo mais o Senhor. A igreja, né? Falei igreja. Eu te amo, Danilo. E queridos, por que eu estou falando isso? Porque o encontro com Deus nos dá um propósito. E desde o primeiro ano que eu estou aqui, Deus tinha dado essa palavra lá, o pastor Sérgio lá em Candeias, e Deus incendiou meu coração. Eu já pastorei outras igrejas, mas quando eu pisei aqui, Deus falou assim: Mauro, lembra daquela palavra? Serra Talhada também é pequena para a ação de Deus através dessa igreja. Irmãos, eu vim aqui em cultos, eu dizia assim: Senhor, me surpreenda, porque eu queria que tivesse mais de 2 ou 3 só. Mas deixa eu dizer agora para você: pode não ter ninguém, mas se não tiver o Senhor, eu perdi a viagem. Eu fico feliz em ver tantas pessoas assim. Tantas pessoas ouvindo a palavra de Deus, eu falando aqui. Mas eu fico mais feliz com o meu Deus. O meu Deus é mais importante do que todos vocês. Isso significa que eu vou continuar seguindo Deus, com vocês ou sem vocês. E eu quero dizer para vocês que Deus está nos chamando para avançarmos. Recomeço não é para retroceder. Recomeço é para começar com Deus e falar a verdade. Desses 12 anos que nós estamos aqui, diga se esse não é o ano que você mais tem sentido a presença de Deus aqui no nosso meio. Queridos,
quero dizer para você que Isaías me ensina que o encontro, ele não termina com uma experiência. Ele continua com uma missão. E a nossa missão é continuar falando que Jesus ama. É continuar anunciando que Jesus perdoa o pecado. É continuar anunciando que Jesus, Ele é real. Ele é pessoal. Quinta-feira passada, nós tivemos atrasada, né? Nós tivemos uma reunião aqui com a célula de Juca e de Cristina. E juntamos essas duas células. E eu fiz um desafio. Eu disse, nós temos que começar uma nova célula com essas duas células. E eu só quis dar uma direção que nós iríamos começar. Mas deixa eu falar uma coisa para você, querido. Nós já temos casa, nós já temos anfitriões, nós já temos pessoas para ir para essa nova célula. Eu já vou adiantar, porque pela fé isso vai acontecer. Em nome de Jesus, vai nascer uma nova célula no alto do bom Jesus. E queridos, você pode dizer assim, pastor, e o meu bairro? Nós estamos precisando de uma casa. Nós estamos precisando de pessoas. E nós estamos precisando de anfitriões. Danilo está falando a verdade, né? Não só Danilo, tem outras pessoas também que falaram. E aí vocês já estão no gatilho, viu, meu irmão? Não queiram sair mais não. Mas queridos, escute uma coisa. Nós temos muitas coisas para fazer ainda nessa igreja. E Deus vai levantar pessoas aqui. Porque sabe o que é que Deus me ensinou? Que eu não preciso ficar importando pessoas de outros lugares. Eu não preciso ficar importando pastores ungidos de outros lugares. Eu não preciso ficar importando pessoas distantes para serem integradas aqui. Eu entendi que é daqui para o mundo. É daqui para o mundo. Um dia alguém me disse assim, Mauro, prepara o passaporte. De repente é para, nesse passaporte, ir e levar um casal aqui para começar uma nova igreja em outro país. Eis-me aqui. O Irã está precisando de gente. A Palestina está precisando. Queridos, eu já vou finalizar dizendo o seguinte. Esse final de semana não é o fim, é o começo. E eu vou dizer uma coisa, e você só diga amém se você estiver preparado, meu irmão, ou quiser se preparar. Deus vai te enviar de volta para a tua casa, para a tua família, para essa igreja, para a sua realidade e para missões. E se você quer viver isso, meu irmão, Deus continua dizendo igual de Isaías, a quem enviarei? E quem há de ir por mim? E quando eu penso nisso, eu lembro da história da pimenta. E eu fico imaginando, se eu estiver num lugar e tiver 50 pessoas, 100 pessoas, 1000 pessoas, 1 milhão de pessoas, eu não vou ficar esperando assim, deixa eu ver quem vai primeiro, não. Eu vou me jogar igual naquela pimenta e vou dizer, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. A pergunta que a gente tem que fazer não é o que eu senti. Isaías não ficou preso no que ele sentiu. Mas a pergunta certa é para onde o Senhor vai me enviar? Isaías queria saber qual era o propósito de vida dele. O encontro com Deus, o encontro verdadeiro com Deus, sempre termina, cadê os encontristas? Estão aqui. O encontro com Deus sempre termina com um envio.
vocês não foram para voltar e ficar de braços cruzados. Vocês foram para serem enviados. Mas o Senhor está perguntando: quem enviarei? E quem há de ir por nós? Aleluia. E quem há de ir? E para essa igreja também. A quem enviarei, igreja? Vocês sabiam que o sertão é um dos lugares menos alcançados no Brasil? Eu não vou ficar de braços cruzados dizendo assim: é assim mesmo, o sertão é difícil. Eu lembro quando eu vim para cá, o pessoal dizia assim: tu vai sair da capital, de perto da capital, para vir para o sertão. Meu irmão, eu vou para onde Deus me mandar. Claro que eu também queria vir para cá, mas eu vou para onde Deus me mandar. E eu lembro de um dia que eu estava orando, e eu disse: eu nem sei, não botaram o tempo, eu estou aqui. Eu lembro de um dia que eu estava orando, que tinha uma música que diz assim: eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar. E eu lembro que eu cantava essa música, e a gente tinha um trabalho de evangelismo, e eu senti como se Deus dissesse assim: e para Calumbi? Eu era muito novo, eu dizia assim: Senhor, para Calumbi não. Mas, irmão, o melhor lugar para um pastor estar, nenhuma cidade grande, nenhuma cidade pequena. Não é um país de primeiro mundo, um país de último mundo. O melhor lugar para um pastor estar, o melhor lugar para um homem ou mulher de Deus estar, é no centro da vontade dele. Porque quando o homem está no centro da vontade dele, meu irmão, ali floresce. Ali floresce. Eu quero dizer para vocês que nós vamos florescer aonde Deus nos plantou. Aleluia. Isaías entrou no templo como um homem muito comum, mas ele saiu como um profeta com um destino definido. Você já tem um povo para pregar. O encontro com Deus esse final de semana não ficou no templo. Ele vai ser levado para a vida. Ele não vai ficar ali em Pedroso. Ele vai ser levado. Hoje, queridos, muitos vão continuar vivendo algo extraordinário de Deus. Mas eu quero não ser pessimista, mas eu quero que você não fique na linha ou nas fileiras daqueles que vão ficar só com a experiência. Eu creio que não poucos, mas muitos vão viverem com Deus ainda depois desse retiro. Sabe quem é o responsável por esse retiro acabar? Você sabe quem é o responsável por esse retiro acabar? Vocês. Só vai acabar se vocês quiserem. Porque se vocês não quiserem, amanhã você vai buscar Deus, vai buscar Deus, vai buscar Deus, vai buscar Deus. E assim Deus vai continuar se manifestando em você e através de você. Nós vamos adorar a Deus nesse momento.